Saudações jurídicas, caros ilustres, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, Apenas de Direito. Hoje vamos falar sobre uma temática muito pertinente relativamente ao direito do trabalho. O direito do trabalho é o sistema de princípios e normas que regula a relação jurídico-laboral. E a relação jurídico-laboral pressupõe um vínculo estabelecido entre a entidade empregadora e o trabalhador, mediante o contrato de trabalho. O contrato de trabalho se assemelha muito ao contrato de prestação de serviço. O contrato de trabalho vai ser então o vínculo pelo qual uma das partes vai se obrigar a prestar a sua atividade manual ou intelectual mediante uma retribuição. Esta terminologia, se obrigar aqui no contrato de trabalho, pressupõe então a característica da subordinação, que é uma das características que diferencia o contrato de trabalho dos outros contratos, como por exemplo o contrato de prestação de serviço. Aproveitando também já o momento, vamos então destrinçar aqui ou elencar as características que vão diferenciar o contrato de trabalho do contrato de prestação de serviço. Dizer que no contrato de prestação de serviço, quanto ao sujeito, nós vamos encontrar aqui o prestador, que é aquele que vai prestar o serviço, e o beneficiário, aquele que vai receber o serviço do prestador. Já no contrato de trabalho, nós temos, quanto ao sujeito, nós temos a entidade empregadora e nós temos o trabalhador. A entidade empregadora é aquele que vai receber e vai dirigir o trabalho do trabalhador. O trabalhador é aquele que vai se obrigar a prestar a sua atividade manual ou intelectual, mediante uma retribuição. Avançando já também para a questão da retribuição, no contrato de trabalho há sempre retribuição, ou seja, a retribuição vai ser a contrapartida monetária do trabalhador em resultado do trabalho prestado ao empregador. No contrato de prestação de serviço pode não haver retribuição, ou seja, não é obrigatório que haja retribuição no contrato de prestação de serviço. E outra característica também muito importante é a subordinação. No contrato de trabalho há sempre subordinação. Esta é a característica que vai diferenciar o contrato de trabalho de muitos outros contratos. O contrato de trabalho, o trabalhador vai se obrigar, ou seja, ele vai se subordinar ao empregador. No contrato de prestação de serviço não há esta característica, a subordinação, ou seja, aqui vigora o princípio da igualdade das partes, ou seja, as partes são tratadas de igual forma. Aqui vão, no âmbito da formação do contrato, vão aqui agilizar as questões de igualdade, de forma paritária.